muito se discute, o Alexandre de Moraes, ele comete abuso de autoridade, vamos empichá-lo por abuso, vamos empichá-lo por ele perseguição política, mas a imparcialidade dele é patente. Suposta vítima. Prejulgou. Está julgando. Então, por essa questão simples, o Senado já podia empichar. Ele pegar até Tribunal Penal Internacional. Você sabe que eu costumo dizer assim, o último guardião da justiça no Brasil não é o STF, é o Senado. É o Senado. O princípio básico para você exercer a sua autoridade de juiz é você ser imparcial. É o principal. Desse princípio decorre todo o processo. Então, se existe uma suspeita de parcialidade, o cara já não pode julgar. É assim no Brasil desde que o Brasil é colônia. A gente encontra obras de comentário, as ordenações do reino que diga isso. O juiz imparcial é aquele que julga sem interesse, sem amor e sem ódio. Em dúbio pro réu. Não é? Já que ele julga sem interesse, sem amor e sem ódio. Isso é uma lição que era dada em latim, na época que o Brasil era colônia. E o Brasil, depois que ficou independente, mesmo assim, por 100 anos ficaram valendo aqui as ordenações do reino. Depois vieram as codificações, se manteve a questão do juiz imparcial, a Constituição fala do juiz imparcial, a Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU fala que todo sujeito, todo cidadão tem o direito de requerer um juiz imparcial para julgar a sua causa. E isso é tão sério, esse princípio, que uma vez que o STF é a última instância da justiça, sendo a última instância, ali não pode se correr o risco de ter uma parcialidade do ministro que julga. Então, o que o legislador brasileiro fez? Quando ele prestava, é claro, porque esse lixo que a gente tem hoje não dá nem para aquele papel de açougueiro usado numa hora de necessidade. O legislador, na lei do impeachment, ele diz que o ministro do Supremo, que, sabendo-se parcial, ele mesmo assim julga, ele comete crime de responsabilidade. A pena, impeachment, perda do cargo e inabilitação política por 8 anos. É isso que diz a lei brasileira. Você vê, muito se discute, o Alexandre de Moraes, ele comete abuso de autoridade, vamos empichá-lo por abuso, vamos empichá-lo por ele perseguição política. Todas essas causas geram paixões. E onde tem paixão, a tecnicidade abaixa. Mas a imparcialidade dele é patente. Suposta vítima. Prejulgou. Está julgando. Então, por essa questão simples, o Senado já podia empichar. Desculpa, eu só vou falar. Você fala da questão da imparcialidade, veja. A questão, para mim, você não tem como exigir neutralidade de ninguém, porque uma pessoa, ela já tem uma perspectiva. Mas você pode exigir imparcialidade? Pode, se de repente ele não tomar parte. Mas suponhamos que ele faça parte. Aí você pode sugerir que ele seja isento, mas suponhamos que alguém não possa ser neutro, não possa ser imparcial, não possa ser isento, ele tem um dever de ser honesto intelectualmente. Porque a honestidade intelectual ela é mensurável, ela pode ser observada. O grande problema já não está mais na imparcialidade ou parcialidade desses cidadãos, está na honestidade intelectual deles. Porque são narrativas mentirosas, e aí não é inverdade, é mentira mesmo, são narrativas mentirosas e uma articulação. É simples. Desculpa ter interrompido, tá? Faz um comentário rápido. Vocês estão falando aqui de cartas marcadas, estão falando de imparcialidade. Vou dar um dado a mais para vocês aqui. Eu participo de reuniões assim, pelo menos a cada quinzena, com o pessoal de banco de investimento, dos grandes bancos, economistas, consultorias políticas, etc, etc. Sem dar nomes aqui, até porque nem vou lembrar, são tantas nos últimos meses. Já se falava de Bolsonaro preso há muito tempo, assim, como se fosse um dado.
Assim, olha, o establishment está tentando ver quem vai ser o candidato da direita, porque o Bolsonaro vai ser preso. Vão dar um jeito nisso daí. Para que ele fosse preso em tempo de não conseguir se habilitar para a candidatura. Prendem, depois soltam. Isso era quase que um consenso no mercado financeiro ali na Faria Lima, se falando nos últimos 3, 4 meses. Tá? Então, só mais um dado para vocês saberem que esses economistas muito importantes desses bancos, eles acabam tendo contato em Brasília, falam com o pessoal, né, da Justiça, falam com o pessoal do Congresso bastante, e acabam tendo essas informações. Então o negócio está sendo comentado há muito tempo. Banqueiro é uma maravilha. Ô Pavinato, olha que interessante, você deixou bem claro aqui que não faltariam argumentos para um processo de impeachment contra ministro do Supremo. Pelo simples fato da parcialidade Perfeito. exposta. É de uma coisa E é objetiva. só um exemplo, hein? É Teria? de uma coisa objetiva, porque a imparcialidade tem aquela que a gente analisa de forma mais subjetiva. Mas no caso aqui, o Pavinato trouxe uma coisa muito objetiva. Exato. Ele, como vítima, ele não poderia estar julgando. Então isso aí não cabe interpretação. É muito objetivo e claro. Então o crime de responsabilidade está configurado de forma muito tranquila. Perfeito. Ele tem ido à Globo falar que ele foi a suposta vítima. Ele tem ido à Globo dar entrevista, falar fora dos autos, o que é proibido por lei. Ele foi à Globo, espontâneo e voluntariamente, falar desses casos. Então ele já estaria impedido. Perfeito. E aí, nesse contexto, então, seria até aceitável que, dentro dessa pauta de anistia da manifestação agora domingo, dia 6, também se incluísse isso. Aí eu imagine só se na manifestação de domingo na Paulista tivessem faixas pedindo impeachment de ministro supremo. Aí eles iam mandar prender todo mundo dizendo o quê? Incitação de crimes contra as instituições democráticas. Que comete crime é ele. Exato. O criminoso nesta história é o Alexandre Moraes. Quando na verdade está prevista na Constituição, né? A possibilidade de um impeachment de um ministro está lá. Você já imaginou o Maradona chamando alguém de cheirador? É isso que eu tô vendo, o Alexandre Moraes chamando outro de criminoso. O problema talvez esteja na palavra anistia, né, na narrativa, porque anistia implica que houve um crime, né? Implica, existe uma premissa ali por baixo que há um criminoso. Mas no caso não houve. Então, na verdade, talvez devesse se mudar o nome para pede-se justiça, pede-se isenção. Difícil, essas né? palavras que a gente mesmo usou aqui. Mas mesmo a anistia... A palavra anistia ela foi escolhida politicamente porque o PT foi a pauta do PT, né, no final dos anos 80. Foi a grande bandeira do PT. Ninguém imagina o Zé Dirceu maquinando algo contra a anistia, abertamente. E a anistia tem um dado também, porque como a anistia ela é votada pelo Legislativo, seria um outro poder, não estaria o Executivo e o Judiciário. Mas a grande questão é que eles não perceberam isso. A anistia, se ela for proposta, a jogada estratégica seja, tudo bem, vamos anistiar todos, inclusive esses indivíduos cometeram esses crimes contra a humanidade, abuso de autoridade, o que quer que seja. Dói, mas é como a situação, vamos pegar algumas situações de guerra, a situação com Bashar al-Assad. Foi proposto que ele saísse da Síria e fosse embora para a Rússia, para que ele não caísse no TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. De repente, por mais que isso nos traga nojo, ojeriza, acaba dizendo assim, é melhor para a gente tentar restaurar, por um período de tempo curto que seja, um processo histórico correto. Porque eles vão voltar à tona. O problema não é mais nem o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é uma porca e um parafuso de uma máquina. É que ele está indo além, ele acha que ele é o Sassamutema. O cara que aprendeu a fazer tudo, ele a partir daí manda. Mas ele é uma porca, o problema é o sistema. O que me angustia é que a anistia, se ela for ampla, geral e restrita para esses senhores, e eles acabariam usufruindo dessa anistia, a máquina continua. O nosso problema é a máquina. A máquina está podre, ela tem vida própria. Ela escolhe aqueles que vão ser os seus porta-vozes. Aí é que está. E tem uma coisa... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível,
Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.